Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa mesmo, né? Tem gente que não vê a hora de chegar às férias pra dar uma chegadinha até aqui. Tem gente que adora o Nordeste. Eu, por exemplo, como moro aqui, vejo a praia todo dia, eu queria mesmo era ir pro Pantanal, por exemplo, pra Chapada dos Guimarães, o centrão ali do país. Eu queria mesmo ir pro sul, sabia? Só pra curtir um friozinho. Agora, se você acha o centro-oeste e o sul uma boa pedida, fique de olho que é pra essas regiões que a nossa teleaula vai hoje. Você vai aprender um pouco mais sobre o sul e o centro-oeste de nosso país. Regiões que formam o cinturão agrário-industrial mais integrado ao centro econômico do Brasil. Vai ver como essas regiões se consolidaram no desenvolvimento de atividades complementares à indústria, integrando-se assim ao ritmo de desenvolvimento do Sudeste. Ah, Serras Gaúchas. Ah, Chapadões do Planalto Central. Mas vamos nessa que a nossa teleaula está começando. O inverno aqui está seco como nunca. E o seu sobrinho Elias estava sofrendo os diabos com essa secura. Dava até pena vê-lo com tanta dificuldade para respirar. Agora, com o vaporizador que você mandou, meu filhinho querido está passando muito bem. O inverno chegou com tudo e o frio tá de rachar. As temperaturas despencaram e até a neve já caiu. Isso é muito bom para a cidade, que fica cheia de turistas que vêm curtir o frio. Esse Brasilzão é assim mesmo. Num lugar como Brasília, um inverno quente e seco. Já no sul, um inverno onde até neve cai. Aí haja chimarrão. Você já reparou como o clima ajuda a entender as diferenças entre as regiões brasileiras? O sul, por exemplo, se você der uma espiadinha no mapa, de cara vai perceber uma coisa. A região sul, que é formada pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fica quase toda fora da zona tropical. Pode reparar, a maior parte fica abaixo do Trópico de Capricórnio. Quer dizer, o clima dessa região é subtropical. No inverno, o sul esfria para danar e congela até pensamento. Isso por causa da proximidade com o Polo Sul. Em alguns lugares, a temperatura cai abaixo de zero e chega até a nevar, o que é uma raridade em nosso país. E é claro que esse clima único influenciou na vegetação da região, que é também bem típica. Originalmente, a maior parte do Planalto Meridional era ocupada pela mata de araucária, uma floresta mais aberta, diferente das florestas tropicais, super densas. Acontece que boa parte da mata das araucárias foi devastada pela ação do homem por causa da excelente qualidade de suas madeiras e também para abrir espaço para a agricultura. Para você ter uma ideia, hoje apenas 4% da área original da mata estão preservados. Ah, então por isso que o Rio Grande do Sul é cheio daqueles campos, porque a mata foi toda derrubada. Não, nada disso, Antônio. Não confunda. Floresta é uma coisa e aqueles campos são outra. Os campos limpos são, na verdade, um outro tipo de vegetação típica da região sul. Essa vegetação ocupa as áreas de relevo plano e são formadas por uma vegetação rasteira, contínua. Não é floresta derrubada, não. É campo mesmo, sem árvores ou arbustos. Entendeu? Bom, agora que a gente já viu como é o clima e a vegetação do sul, a gente podia ver como é que é o relevo, né? Que tal? Ah, boa ideia! Você sabe como é que é o relevo da região sul? Ah, então fique por dentro. Como sua vegetação, a região sul também tem duas formas distintas de relevo. Um planalto, que ocupa a maior parte da região, e uma estreita planície litorânea. A Serra do Mar separa os dois. Repare que o planalto vai se inclinando suavemente para o interior, em direção ao rio Paraná. Boa parte desse relevo é formado por rochas eruptivas, o que significa duas coisas: terras férteis e terreno plano, terminando em grandes desníveis. Excelente para a construção de hidrelétricas.
No seu livro você vai encontrar mais detalhes sobre o relevo da região sul. E agora nós vamos ver como ocorreu a ocupação da região sul. Foram os jesuítas espanhóis os primeiros a se aventurarem em direção ao interior, fundando as aldeias das missões, iniciando assim a ocupação das terras gaúchas. Só a partir do século XVIII, os luso-brasileiros seguiram os passos dos jesuítas e foram para o interior em busca de terras para a criação de gado. Com a descoberta de ouro no centro do país, os gaúchos se transformaram em grandes fornecedores de animais de carga para as minas. No transporte desses animais do sul até a região do ouro, muitas cidades foram aparecendo, mas ainda assim, grande parte da região continuava despovoada. E aí entram em cena os primeiros colonos europeus não portugueses. Eu tenho muito companheiro que é da região sul. Gente muito boa, descendente de alemão, italiano, polonês, ucraniano e até russo. Os avós desses meus amigos, às vezes bisavós, vieram para o Brasil lá pelos 1900 e deram uma mão danada na ocupação do sul. São os famosos imigrantes e eles eram muito bons no trato com a terra. Para evitar o esgotamento do solo, eles adotaram a rotação de culturas, o uso do arado e a adubação da terra, coisas raras naquela época. Hoje existem áreas agrícolas onde predominam essas propriedades de descendentes de estrangeiros, onde o trabalho é realizado pela própria família. Isso não quer dizer que lá também não tenham grandes propriedades supermodernas, voltadas para a exportação. Eu já transportei muitos grãos lá no sul. E, no geral, a agricultura é muito avançada por aquelas bandas. Mas não fique pensando que o sul só vive de agricultura e pecuária, não. O sul também tem muitas indústrias. E elas se concentram em áreas onde a colonização europeia teve maior influência. Tem indústria têxtil, metalúrgica, mecânica, cerâmica, de bebidas e de óleos alimentícios. A região industrial vai de Porto Alegre até Caxias do Sul, o Vale do Itajaí em Santa Catarina e Curitiba no Paraná. Agora, se segura aí. Você sabe quem é o grande consumidor dos produtos agrícolas e industriais da região sul? Não. A região sudeste. E o transporte dessa produção é feito, na maioria das vezes, pelas estradas. Ah, então é por isso que a gente está sempre vendo na televisão os caminhoneiros dizendo que as estradas têm que ser melhoradas, duplicadas. Você imagina o tráfego que não é para escoar toda essa produção. Exatamente. E agora, com o Mercosul, a tendência é que a circulação de mercadorias ainda aumente mais. Mercosul não é aquele lance do Brasil com alguns países vizinhos de aumentar a integração para facilitar o comércio, não é isso? É, mais ou menos isso. Essa integração, na verdade, é especialmente boa para a região sul. Agora, chega de falar em sul e vamos falar um pouquinho da região centro-oeste. Esta região tem seus limites um tanto quanto mal definidos. Quer dizer, a região não é uma coisa única. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul se identificam mais com o sul e sudeste. Já Mato Grosso está mais próximo da realidade da Amazônia. Mas uma coisa a região tem em comum: sua recente valorização econômica. Acho excelente a ideia do Maninho vir tentar a sorte aqui no Mato Grosso do Sul. A região tem crescido muito e oferece muitas oportunidades para quem está a fim de começar a vida. Hoje, a realidade por aqui é bem diferente daquela que eu encontrei quando vim para cá há mais de 30 anos. Tudo mudou para melhor. É a mais pura verdade. A região centro-oeste mudou para melhor mesmo. Antigamente, viajar para aquelas bandas era uma verdadeira aventura. A gente andava chão que não acabava mais sem ver viva alma. Se o caminhão enguiçava, era um enrosco para conseguir ajuda. Agora tudo mudou. A começar pelas estradas. As principais rodovias são asfaltadas e muitas novas foram abertas. É verdade que o tráfego também está mais pesado. Mas onde era só cerrado, agora a gente vê um verdadeiro mar de soja e milho que vai até onde o olho alcança. Uma beleza. E sem modéstia, eu e os meus amigos caminhoneiros demos uma mão danada para que essa região deslanchasse. Mas uma coisa a gente tem que admitir. A vinda da capital do Brasil para o Planalto Central foi uma mão na roda para que a região se integrasse ao resto do país. Isso é batata. Quantas e quantas mercadorias eu e muitos caminhoneiros nos transportamos para Brasília, que naquela época ficava numa região praticamente vazia.
Eu até costumo brincar com os amigos, dizendo que a gente foi uma espécie de bandeirantes dessa região. E o bom é que as estradas eram e ainda são um plano só, sem muitas subidas ou banguelas. Tudo plano, que beleza, hein? Bom pra entregar correspondência. Já pensou? Não ter que enfrentar esse monte de subida? O relevo da região centro-oeste é marcado pela presença de uma imensa superfície plana, chamada de Planalto Central. Mas mesmo nessa imensidão do Planalto, podem ser encontradas diferentes formas de relevo, como a principal delas, as chapadas. E o interessante é que as chapadas e o relevo do centro-oeste como um todo separam as principais bacias fluviais brasileiras. Um desses rios, o Paraguai, desce para as regiões mais baixas e, na época das chuvas, inunda grandes trechos. São as cheias periódicas do Pantanal. Eu já ouvi dizer que na região centro-oeste a diferença de temperatura entre o inverno e o verão praticamente não existe. Eu já ouvi isso. A diferença fica por conta da chuva. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Entende? A vegetação típica daquela região é o cerrado. E você indo um pouquinho mais para o norte, você encontra já um pouquinho da floresta equatorial. E como é que foi a ocupação dessa região? Será que foram os jesuítas também? Afinal, se não for para catequizar, por que as pessoas entrariam naquele nada que era o centro-oeste antigamente? Ouro, diamante, esmeralda e outras pedras preciosas. Estes foram os motivos que levaram muitas pessoas a se aventurarem na região centro-oeste. E foi exatamente o que fizeram os bandeirantes paulistas no século XVIII, dando início ao povoamento da região. No Vale do Rio Cuiabá, eles encontraram ouro e aí fundaram a Vila de Cuiabá em 1727. Também encontraram ouro em Vila Boa, hoje é cidade de Goiás. O gado foi trazido na sequência e, com o declínio da mineração, acabou tomando o lugar do ouro. Esta situação começou a mudar a partir do início do século XX, quando o Sudeste se deu conta da fertilidade do solo no sul de Goiás e no sul de Mato Grosso. Nessas áreas, começou então o desenvolvimento de uma agricultura moderna, voltada principalmente para o abastecimento da região Sudeste. Mas foi com a construção de Brasília que a situação mudou de figura. A ocupação da região se acelerou e o Centro-Oeste ganhou grande dinamismo econômico. A agricultura foi no mesmo embalo. Hoje a agricultura é a principal atividade econômica do Centro-Oeste. As condições de clima e solo, mais o relevo muito plano, permitiram o uso de técnicas de cultivo modernas e de tratores e equipamentos agrícolas no aproveitamento da terra. A pecuária de corte também se modernizou e é uma importante atividade tanto nos campos do Planalto como no Pantanal. Espia só meu trajeto. Eu saí de São Paulo, vou passar pro Campo Grande, de lá vou pra Goiânia e depois pra Brasília. Eu acho não, tenho certeza que essas cidades são as principais cidades do Centro-Oeste. E é nessas cidades maiores que a gente encontra a atividade industrial dessa região, geralmente ligadas à agricultura e à pecuária. É frete de volta na certa. E é pra lá que aponta o nariz do meu caminhão, pros chapadões do Planalto Central. Você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo um pouco mais sobre o clima, o relevo e a vegetação do sul e do centro-oeste, as regiões mais integradas ao sudeste e que formam o cinturão agroindustrial do Brasil. Viu que na ocupação do sul, as pequenas propriedades tiveram maior importância, em contraste com as grandes fazendas do centro-oeste. Ficou sabendo que a indústria do sul está crescendo rapidamente e tem uma excelente perspectiva com a maior integração com os países vizinhos que formam o Mercosul. E, finalmente, aprendeu que a agricultura e a pecuária de corte, ambas modernas, são as principais atividades econômicas da região centro-oeste. Agora chega de sonhar com as chapadas e as serras gaúchas. Está na hora de continuar o nosso trabalho. E você pode continuar. Não a sonhar, mas a estudar. Leia no seu livro de estudos mais sobre as maravilhas da região centro-oeste. Boa viagem. Quer dizer, bons estudos. Tchau. Tchau.